Em meio a impasses por um cessar-fogo em Gaza, o presidente dos Estados Unidos disse que Benjamin Netanyahu está cometendo um erro na condução da guerra. A Cecília Malan, que está aqui com a gente, direto de Londres, vai nos explicar se é um erro. São vários erros, porque não é um erro só, né, Cecília? Aonde Biden quis chegar com essa crítica? Bom dia para você. Ele não numerou a quantidade de erros, Mônica, mas disse que não concorda com a abordagem de Benjamin Netanyahu. Na entrevista a uma rede americana de língua espanhola, o presidente dos Estados Unidos aconselhou Israel a aceitar um cessar-fogo de 6 a 8 semanas para permitir o acesso total de alimentos e remédios ao território palestino. Biden já havia chamado o bombardeio de Israel em Gaza de indiscriminado e as ações militares de exageradas. Mas muita gente acredita que essa linha mais dura dele é muito tarde. Uma ex-funcionária do Departamento de Estado, por exemplo, disse que a Casa Branca poderia ter feito isso há meses e evitado a fome no norte de Gaza. Na Espanha, o primeiro-ministro Pedro Sánchez, um dos críticos europeus mais ferrenhos da conduta de Israel, disse que a Espanha está pronta para reconhecer um Estado palestino e que tal reconhecimento seria um passo para a resolução do conflito no Oriente Médio. É do interesse geopolítico da Europa, disse Sánchez, que também não mediu palavras ao descrever a resposta de Israel como completamente desproporcional. Enquanto isso, na terra arrasada que é Gaza, dezenas de fiéis se reuniram junto às ruínas da mesquita Al-Farouq, em Rafah, para celebrar o fim do Ramadão, mês sagrado dos muçulmanos. A mesquita foi destruída em fevereiro na ofensiva israelense, muitos fiéis rezando aí do lado de fora, como vocês podem ver, e a data, que costuma ser um momento de muita alegria, esse ano vai ser marcado pelo luto profundo, a dor e o sofrimento. Palestinos deslocados que estão voltando aos poucos à cidade de Khan Yunis também só encontram escombros. Não há nada, nem água, nem eletricidade, nem paredes, portas nas casas, nem polícia. Mônica, Nilson. Obrigada, Cecília. Obrigado, Cecília. Você já tem aqui ao seu lado Marcelo Lins. Bom dia a você, Lins. Cecília traz, toda essa mudança no posicionamento de Joe Biden, subindo o tom agora, até porque tem recebido pressão dentro do próprio partido dele, democrata. Isso ficou evidente, durante as primárias. A gente vem acompanhando aquele voto de protesto diante do posicionamento dele mais alinhado até aqui a Israel. E queria tratar com você também, além dessa mudança de Biden e o quão eficaz, quão efetiva ela é no desfecho desse conflito, dessa guerra em Gaza, é sobre o futuro ali daquela região, porque fala-se num Estado palestino, mas quem seria a autoridade desse Estado palestino, Porque você tem o Hamas, é uma organização terrorista com a qual não há negociação, isso já ficou muito evidente, inclusive com a manutenção dos reféns. E, por outro lado, a autoridade palestina, que está ali na Cisjordânia, também muito enfraquecida, Você vê algum líder capaz de se colocar nessa posição e iniciar esse tipo de diálogo, Marcelo? Só pergunta fácil, Nilson? Bom dia. E também a Cecília lá em Londres também e a você que acompanha a gente aqui no Encontro. Hoje é dia de desejar Eid Mubarak, no mundo muçulmano, quase 2 bilhões de pessoas celebram, como disse a Cecília aí, o Eid al-Fitr, que é o final do Ramadã, o momento em que se encerra e se busca renovar as esperanças depois do final do mês sagrado e do jejum que ele traz consigo como obrigação para os muçulmanos. E aí fica essa pergunta sobre o que virá pela frente quando, em algum momento, finalmente, esse terrível conflito que devasta a faixa de Gaza terminar. E a resposta não é fácil, não. Primeiro, temos aí, sim, de fato, uma mudança de tom dos Estados Unidos, mas continua sendo uma mudança nas palavras. Em atos, os americanos não alteraram ainda o seu apoio incondicional a Israel. O maior exemplo disso é a manutenção do fluxo de armamentos normal para Israel, eles que são os maiores fornecedores de armas para Israel, fechando novos contratos, renovando outros. Está em jogo agora a venda de mais 50 caças F-15 para Israel, um negócio calculado em 18 bilhões de dólares. Nada disso mudou e há um consenso entre analistas internacionais de que se tem um país que seria capaz de influenciar decisivamente as ações militares de Israel, seria, claro, os Estados Unidos. Não nas palavras, mas sim com possíveis ações.
Enquanto isso não vem, fica essa tensão do ar, a destruição crescente e o drama da população civil. Você pergunta se há no universo palestino nomes que pudessem, quem sabe, preencher esse vácuo, né? O vácuo do Hamas, que não é aceito, não é visto como um grupo capaz de levar adiante qualquer tipo de processo que inclua o diálogo, né? Até pelas suas posições radicalizadas, por ter um braço armado que é um braço terrorista também, responsável por aquele terrível ataque do 7 de outubro. Da autoridade palestina, muitas denúncias de corrupção, de fraqueza, de falta de representatividade. As denúncias vêm de todos os lados, inclusive dos próprios palestinos, que veem a autoridade palestina como, às vezes, um instrumento acessório de políticas de Israel pouco confiáveis. E aí você tem um nome, você tem um professor, você tem um intelectual chamado Marwan Barghouti, que é tido como o grande líder palestino e tido como alguém capaz de ter posturas mais moderadas, capaz de construir algum tipo de diálogo, inclusive com Israel, quer dizer, inclusive ou principalmente com Israel, pois é isso que será necessário. Só que tem um problema. Marwan Barghouti, assim como milhares de outros palestinos, alguns com processos, muitos sem também, está preso numa prisão israelense já faz muitos anos, sem perspectiva nenhuma de ser solto. Portanto, é difícil enxergar nesse momento quem seria o condutor, a condutora dessa paz. Lembrando que, do lado de Israel também, faltam nomes para levar adiante um processo de diálogo. Pelo menos dentro do governo, da coalizão de governo de Benjamin Netanyahu, não se enxerga ninguém com essa capacidade, muito antes, pelo contrário. Vamos lembrar que nesse dia do Eid al-Fitr, por exemplo, as tensões estão gigantescas, não apenas nos territórios palestinos, Gaza devastada, as dúvidas sobre o futuro dos reféns, a tragédia dos civis, mas também na Cisjordânia, onde avançam os colonos que ocupam ilegalmente terras internacionalmente reconhecidas pelos palestinos, onde se multiplicam os casos de violência, mas também para além das fronteiras dos territórios palestinos de Israel. Tensão total no Líbano, com o temor de novos ataques contra o Hezbollah, e o Hezbollah também ameaçando atacar, e tensão até mesmo lá no Irã. Israel já avisou que, se houver algum ataque contra alvos israelenses partindo do território iraniano, não hesitará em um ataque direto também contra o território iraniano, que levaria essa crise para uma profundeza ainda inédita e com consequências absolutamente imprevisíveis, mas sem dúvida nenhuma catastróficas. É esse o cenário hoje, infelizmente, Nilcinho, Mônica. Consequências impensáveis, né? Porque trazer o Irã para o centro de um conflito a esta altura seria desastroso em todos os sentidos, né?